sua Bíblia em Efésios. Efésios, a gente pode abaixar o som um pouquinho, Jefferson. Efésios capítulo 5. Efésios 5, versículo 14. Quem achou, diga amém. Efésios 5, 14. Eu estou achando o som um pouco alto. Vocês também estão achando? Acho que é o retorno que está um pouco. Acho que é o retorno. Baixa um pouquinho o retorno. Pelo que diz Efésios 6, 14. 5, gente. 5, 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Querido, um espírito ressurreto, um espírito vivo, eu não estou falando agora nem da alma nem do corpo, estou falando do espírito. Nós somos seres tridimensionais, nós somos espírito, alma e corpo, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo devem ser conservados íntegros até a volta do Senhor. Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra até o ponto de separar alma e espírito. Muita gente pensa que alma e espírito é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A alma é a região do seu intelecto, das suas emoções, da sua vontade. Mas o espírito é onde Deus mora em você. Espírito é o que você é na essência. Você é um ser espiritual que possui uma alma. Levanta a sua mão e diga comigo: eu sou espiritual e eu possuo uma alma. Por que eu estou falando isso? Porque quando uma pessoa não está ligada a Cristo, ela tem espírito, mas o seu espírito está sem vida, é morto, está desligado de Deus. Essa pessoa é criatura de Deus, mas quando ela entende o Evangelho, crê, o Espírito de Deus sopra nela o espírito de vida, e ela nasce de Deus, ela nasce de novo, e essa pessoa se torna filho, porque agora ela não teve apenas um nascimento biológico, mas ela teve um nascimento espiritual, amém? Agora olha para mim, preste atenção. O seu espírito vivo, vivificado, ele tem dentro de si todas as condições que você precisa para vencer nessa terra. Vou repetir. O seu espírito vivo, ressurreto, vivificado, e eu declaro aqui uma igreja viva no espírito. Deus não está levantando aqui um povo morto, Deus está levantando aqui um povo vivo. Quem aqui está vivo no espírito? Diga amém, Jesus. Essa vida, ela é muito poderosa, irmãos. E quando Deus consegue acordar o seu espírito, edificar o seu espírito e liberar o poder que está nele, por exemplo, a doença não fica no seu corpo, porque a vida do espírito, ela prevalece contra as enfermidades. A pobreza, a miséria não fica na sua vida. Você pode passar por um momento assim, mas isso não é a sua condição. Quando o seu espírito está vivificado, a doença, a pobreza, sabe, você é rico no espírito, porque o seu espírito é aquela parte que veio de Deus, e Deus é o dono do ouro e da prata.
todo ouro espiritual tem o potencial de se materializar nas nossas vidas. Você crê? Levanta a mão e diga: eu recebo. Então, essa condição espiritual é muito poderosa, ela cura a sua mente. Hoje, nós estamos lidando com tantas doenças mentais. Estou me referindo aqui agora à loucura propriamente dita. Antigamente, a gente dizia sobre doença mental, a gente pensava em manicômio, né? E hoje, nós sabemos que as doenças mentais, elas transcendem muito mais do que uma condição de loucura. Tem pessoas que têm síndrome do pânico, tem pessoas que têm depressão, um medo inexplicável, um sentimento de derrota, de desânimo constante. Problemas hormonais também mexem com a mente, mexem com o emocional. Porém, tudo isso já está resolvido no Espírito. Já está resolvido. Paulo disse: quem está em Cristo é uma nova criatura. Onde que você é nova criatura? No corpo ou no Espírito? No Espírito. E se essa força espiritual for liberada contra o seu problema, você não terá mais esse problema. A Bíblia diz: todo monte será aplainado, todo vale será levantado. Ou seja, se você tem uma montanha no seu caminho, a força do seu Espírito vai aplainar isso. Se tem um vale no seu caminho, a força do seu Espírito vai levantar esse vale. Você vai ter um caminho reto. Quem recebe essa palavra? Diga amém. Querido, Deus te trouxe aqui essa noite para você acreditar na obra que Ele fez no seu espírito. Deus te trouxe aqui essa noite para que você entenda como acordar o seu espírito, como liberar o seu espírito. Joga a sua mão para cima e fala bem forte comigo: a liberação do espírito. Perdão, um pouco mais forte. A liberação do espírito é a liberação do poder de Deus contra o meu problema. Faz assim com a mão: a letra mata, mas o Espírito materializa, vivifica, concretiza, manifesta. Querido, não é eu que estou dizendo, é Jesus que disse, quando Ele disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior. Olha que interessante, irmãos, a bênção não está lá fora. Jesus disse: do seu interior fluirão rios de água viva. Você vai ouvir a melhor notícia dessa noite: a bênção não está lá fora, a bênção não está no ambiente físico, a bênção não está no homem A nem no homem B, a bênção não está na denominação A nem na denominação B, nem ouvir crer, nem batista, nem assembleia, nem universal, nem comunidade. A bênção está em você. Fala para o irmão que está ao seu lado: a grande descoberta. Não, é sério, põe a mão no ombro dele, dá uma sacudida e fala: a grande descoberta da fé é entender que a bênção Deus colocou dentro. Se você entender isso, você não vai buscar em lugar nenhum mais a bênção. Você vai aprender como crer no que já está feito. Se você entender o que eu estou falando essa noite, você vai se encher de muita robustez espiritual, de muita determinação espiritual, porque você vai acreditar que esse problema que está na sua frente pode ser solucionado se por dentro você enxergar a solução que Deus pôs no Espírito. Ou seja, o que Deus gera em você, Ele pode gerar na sua vida. O que Deus tira de você, Ele pode tirar da sua vida. Primeiro sai do coração, depois sai da nossa história. Primeiro entra no coração, depois entra na nossa história. Levanta as suas duas mãos e fala bem forte comigo: tudo que apareceu na minha vida, se eu não deixar entrar em mim, vai sair. Por quê? Porque se apareceu na sua vida de maneira física, mas não entrou em você, não tem legalidade para ficar. O seu espírito é a jurisdição da sua vida. O seu espírito é o lugar de domínio e controle sobre a sua vida.
Por isso o escritor de Provérbios disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Guarda o seu coração, porque do coração são as saídas da vida. Querido, isso é um conceito revolucionário, porque isso vai desfocar você do seu problema e focar você na simplicidade do Evangelho. Palavras como aquela quando Jesus disse: está consumado, vão ganhar muita força para você. Palavras como aquela que disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor. Palavras como essa vão ganhar sentido, porque você vai aprender que, na verdade, quem entra no Espírito descobre que tudo já está feito. Eu vou repetir isso. O final: quem entra no Espírito descobre que tudo já está feito. Por que Jesus vencia cada problema que aparecia contra ele? Porque Jesus operava com outra visão. Jesus não operava com a visão natural das coisas. Por exemplo, Lázaro ficou enfermo, e aí foram contar para Jesus: olha, Lázaro, a quem você ama, ficou doente. Agora, olha como é que Deus pensa sobre doença. Deus pensa assim: essa enfermidade não é para a morte. Ah, mas Lázaro morreu, pastor. Pois é, mas Jesus pensa diferente. Calma. Chegaram para Jesus e falaram assim: Lázaro está doente. Jesus disse: isso não é para a morte, isso é para a glória de Deus. Irmão, quando você está na fé, nada é para a sua destruição, tudo é para a glória de Deus. Porque você sabe que o que está acontecendo é temporário, o que Deus prometeu é eterno. Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo? Disseram para Jesus: Lázaro está doente. Jesus disse: olha, isso não é para a morte, é para a glória. Olha a cabeça de Jesus. Aí passaram-se 2 dias, Jesus disse assim: Lázaro, o nosso amigo, dormiu, vamos lá acordá-lo. Olha a cabeça de quem crê. Na verdade, naturalmente falando, Lázaro tinha morrido, mas Jesus disse que ele tinha dormido. Lázaro estava sepultado com uma pedra fechando o caminho. Jesus disse: vamos lá acordá-lo. Os discípulos naturais não entenderam, e eles disseram: Senhor, você dormiu, que bom. Aí Jesus: gente, Lázaro morreu. É que eu falo coisas com vocês de um lugar que vocês não entendem. Eu falo de um lugar no Espírito. Eu declaro essa unção na sua vida, meu irmão. Você não vai encarar os seus problemas de um lugar natural, você vai encarar os seus problemas de um lugar espiritual. Você vai enxergar diferente, você verá diferente, você terá uma perspectiva nova. E para quem está em Deus, não há derrotas, só há processos. Recebe essa unção. Levanta a sua mão e diga forte-me: quem está em Deus, não há derrotas, há processos. Mais forte, igreja: quem está em Deus? Quem está em Deus aqui? Então você não está passando por uma derrota, você está passando por um processo. E o Senhor te diz: se o assunto é processo, calma, dê passo a passo, porque eu vou te tirar dessa, vou te levar em vitória, e você vai experimentar a minha glória. Aleluia! Lamanda recatalabachou caramanda rabanai. Tudo é possível ao que crê. O restante da história vocês conhecem. Jesus chega, encontra com Marta, e Marta diz: Senhor, se estiveres aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus dá um sorriso para Marta e diz: Marta, ele vai ressuscitar. E aí Marta responde teologicamente: eu sei, Senhor. Quando você não está no Espírito, você só entende teologicamente, mas você não entende espiritualmente. Ela disse: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar. Aleluia!
No último dia. Sabe qual é o nosso problema com as respostas teológicas? Que as respostas teológicas não responsabilizam a nossa fé. Quando ela disse assim, um dia ele vai ressuscitar, quer dizer, não tem nada a ver com isso. O dia que Deus quiser vai acontecer. Não, a fé não trabalha assim, meu irmão. A fé recebe, cresce firme e vê a vitória. Você vai repetir, meu irmão, Deus está mudando sua vida hoje aqui, meu irmão. Deus está aplanando o seu caminho aqui hoje. Tem montanhas no seu caminho que vão deixar de ser montanhas. E você vai saltar sobre isso em nome de Jesus. Eu vejo Deus falando claramente com alguns aqui: o tempo da sua vitória chegou. E é agora. É agora. Agora, delete da sua mente as respostas teológicas, respostas de incredulidade, sabe? Tudo aquilo que tira a responsabilidade do agora, sai da sua vida, porque a fé é agora. Levanta a sua mão e grita comigo: meu Deus, Ele me cura, Ele me dá a vitória, Ele me fortalece, Ele me ensina agora. Agora. A Marta disse: eu sei, Senhor, que o Senhor, Deus há de ressuscitá-lo no último dia. Aí Jesus disse assim para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Marta, ainda que morra. Meu querido, você creu? Ainda que o negócio morreu, vai ressuscitar. Essa noite nós vamos dizer para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E você verá um tempo de ressurreição na sua vida. Porque talvez você desistiu, mas Deus não desistiu. Você recebe? Então dá um sorriso para o seu irmão e fala assim para ele: Deus quer acordar o seu espírito. Dá uma sacudidinha nele e fala: Deus quer edificar o seu espírito. Deus quer te ensinar a liberar o seu espírito. Então chama alguém pelo nome e diga: fulano, é hoje. Um dia, Jesus disse para os discípulos: vocês dizem que faltam 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a colheita. O Senhor te diz: tira o olho do chão, levanta teus olhos e crê, porque tudo já está feito. Pastor, mas você não está falando sobre a liberação do Espírito? Estou. E por que você está falando de que tudo que já está feito? Porque a única coisa que acorda o Espírito é o Evangelho. A única coisa que acorda o Espírito é você entender que Deus já fez. O Espírito não trabalha com o que será feito. O Espírito trabalha com o que já foi feito. O Espírito não pertence ao tempo. O Espírito pertence à eternidade. E na eternidade já está tudo feito. Deus consegue comungar conosco no tempo, sim ou não? Mas Deus consegue sair do tempo e assistir o começo, o meio e o fim do que você está passando. E aí durante a sua guerra Ele aparece para você e diz assim: filha, eu sou o princípio e eu sou o fim. Aleluia. Nossa, irmão, tem muito capeta sendo queimado aqui agora. É sério. Tinha gente que nem vinha aqui hoje, Deus trouxe você aqui hoje. Os anjos te pegaram e te trouxeram aqui hoje. Porque hoje é dia de vitória na sua vida. Você não vai chegar algo para acontecer. Você vai crer que já aconteceu. Antes de Jesus chamar Lázaro para fora, sabe o que ele disse? Ele levantou os olhos e disse: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre
me ouve. O que ele estava fazendo? Acordando o espírito. Ao invés de, oh Deus, ressuscita Lázaro, Senhor. Vamos fazer oração, gente. Oh Deus. Lázaro estaria morto até hoje. E eles estariam até lá agora, roucos, gritando no túmulo de Lázaro. Mas Jesus sabia despertar o espírito. O que desperta o espírito não é a alma. O que desperta o espírito é a fé. Pode aplaudir a palavra do Senhor mesmo. Forte esse aplauso à palavra. Levanta a mão e diga: eu recebo. Senta direito nessa cadeira, estufa o peito assim, levanta a cabeça, dá um sorriso para mim, diga aleluia. Aponta o dedo assim bem alto, fala assim: se a solução está no meu espírito, e o espírito acorda, mais forte, o espírito acorda, na fé, eu decido crer. Eu decido acreditar. Porque pendurado na cruz, Jesus disse: está consumado. Pendurado na cruz, ele disse: tetelestai. Está feito. Ele se tornou pecado e eu me tornei a justiça de Deus. Ele se tornou enfermo e eu me tornei curado. Ele se fez pobre e eu me enriqueci. Ele levou toda a maldição e hoje eu não tenho maldição na minha vida mais, eu sou liberto. Ele colocou seu sangue sobre mim e Satanás não me toca. Diabo não me toca. Não é porque eu faço ou deixo de fazer alguma coisa, mas é porque o sangue de Jesus me cobre. O sangue de Jesus é o meu crédito. Aleluia. O que você está fazendo agora? Eu estou acordando meu espírito. Religião não acorda meu espírito, fé acorda meu espírito. Dá glória a Deus, irmão. Por isso que descansar é tão poderoso, irmãos. Quando você descansa, você está entendendo o que Paulo disse: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive. Imagina só Satanás vindo contra você, com um monte de guerra. Aí você dá um sorriso assim, diz: Senhor, obrigado, porque eu estou crucificado com Cristo. O diabo não tem como atingir mais, você morreu. Não tem como derrotar um morto. E aí Paulo disse: eu estou crucificado, logo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Aí o diabo não vê você mais, o diabo vê Jesus em você. Sua fé desativa a carne e ativa Cristo na sua vida. Você recebe essa palavra? Fala bem forte comigo: minha fé no Evangelho, simples como de uma criança, desativa a minha carne e ativa Cristo. Mais forte, igreja: quando Cristo é ativado, o diabo vê isso e ele não é bobo. Por que o diabo foge quando você crê? Porque ele não vê você, ele vê Jesus. De você ele não foge, mas de Cristo ele foge. Aleluia! Então o que acorda o meu espírito é uma visão de Jesus Cristo. Momento em que eu creio, aceito a palavra, descanso em fé, o espírito é liberado. E o espírito tem dentro de si a condição da verdade, que ao ser projetado na minha circunstância, transforma ela. A imagem que está no meu espírito, aquilo que entrou em mim, entra na minha circunstância, pelo poder de Deus. Eu mesmo não faço nada, é Deus que faz. Eu descanso na fé e tudo acontece.
Quem recebe essa palavra? Por isso, irmãos, não tem prática mais poderosa para nutrir a sua fé do que ações de graça. Tem gente que entendeu, vou falar de novo. Não tem prática mais poderosa para a sua fé do que ações de graça. Entrarei em teus átrios com hinos de louvor. Entrarei por suas portas com ações de graça, e em teus átrios com hinos de louvor. Porque quando eu agradeço, eu acredito que já está feito, e isso libera o meu espírito. Não deixe a sua crise afetar suas emoções no nível que a sua boca se feche. Porque da boca de pequeninos o Senhor suscita perfeito louvor, para executar a vingança do Senhor. Ou seja, eu não tenho que ser nada, eu só tenho que agradecer que Ele é tudo. E nessa simplicidade de fé, o meu espírito acorda, meu espírito se fortalece, meu espírito é liberado. O Senhor te diz: pare de murmurar e dê glória a Deus. Levanta sua mão bem alta, repete forte comigo: quem decide adorar, decide vencer. Mais forte, igreja: quem adora, reconhece a verdade que o governa. Mais forte: quem adora, quem louva, quem agradece, se veste da vitória. Deixa eu fazer uma pergunta para você, antes de nós encerrarmos. Você é capaz de estar passando por um problema que te deixa abatido, mas ao invés de abaixar suas mãos, você levanta as mãos e dá glória a Deus? Você consegue fazer isso? Quem consegue? Vou perguntar de novo. Você consegue, no momento de abatimento emocional, a vontade é chutar o balde? Claro que ninguém nunca tem vontade de chutar o balde, né, gente? Hoje eu estava conversando com uma irmã no WhatsApp, ela passando por uma luta, ela falou assim, ela estava desabafando comigo: minha vontade é chutar o balde. Não, irmão, chuta o balde da sua carne, mas não do seu espírito. Porque o que Deus começou, Ele vai completar. Ele é fiel. Louvar, na hora da crise, é escolher a verdade como ambiente e atmosfera que governa você. Então o Senhor te diz: não abra a sua boca para reclamar, abra a sua boca para adorar. Meu irmão, confia em mim. Se você fechar a boca e não falar nada, você já está ajudando o Espírito Santo. Deus está falando com alguns aqui, me perdoe, mas eu vou falar. Deus está falando com alguns aqui: ei, cala a boca e deixa eu trabalhar. Porque cada vez que você murmura, você dá mais força para o diabo. Cada vez que você reclama, você fortalece mais as trevas. Cada vez que você emite incredulidade, você mantém sua alma ainda cativa na carne. Porém, quando você, no meio de tudo isso, levanta as suas mãos e faz como Abraão. Abraão, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Por isso eu li aquele versículo: desperta, ó tu que dorme. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Eu digo à sua fé: ressuscite. Eu digo ao seu espírito: se levanta. Eu digo à incredulidade na sua carne: morra nessa noite em nome de Jesus.
Quem é da fé aqui, bate o pé no chão. Eu não esperava essa, pastor. Então vamos de novo. Quem é da fé aqui, bate o pé no chão. Quem é da fé aqui, levanta a mão bem alto. Quem é da fé, fica com a mão levantada. Quem é da fé, bate o pé no chão, fica com a mão levantada e dá um glória a Deus. Desperta! 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 Não, eu não vou perder essa guerra, assumir o controle na minha alma. Eu vou ganhar essa guerra, assumindo o controle da minha alma. Essa foi forte. Eu não vou assumir o controle na minha alma, eu vou assumir o controle da minha alma. Amém, amados? Um dia, eu tenho 6 minutos, ouça. Um dia, um rei de Israel, o nome dele era Josafá. Ele passou uma guerra muito grande. Amonitas, milhares vieram contra ele e foram contar para ele: olha, um grande exército vem contra você. E ele teve medo, foi buscar o Senhor. E veio a palavra profética, e Deus falou para ele assim: olha, nessa batalha você não vai ter que lutar, fica parado, você vai ver o livramento do Senhor. E papapá. Mas quando ele foi para a guerra e foi experimentar a palavra profética, ele tomou uma atitude que Deus não mandou ele fazer, mas a sua fé orientou ele. Meu querido, sua fé sempre vai te orientar no que fazer. Deus fala e cria fé em você, e a fé te orienta. Levanta a sua mão e diga: Deus fala e cria fé em mim, e a minha fé é a minha sabedoria. Fala mais forte: Deus fala, eu ouço, a fé vem, e a fé é a minha mentalidade. Volte-se para a sua fé e você saberá o que fazer, sempre. E aí ele soube o que fazer. Deus já tinha falado que a vitória era dele. Sabe o que ele fez? Ele colocou louvor. Não há outro precedente desse na história, irmãos. Numa guerra, Josafá colocou louvor na frente do exército. E diz a Bíblia que quando eles começaram a louvar e dar graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmão, quando você vencer, a sua conclusão vai ser só uma: Deus teve misericórdia de mim. Sua vitória não vai glorificar você, sua vitória vai glorificar a Deus. Recebe essa palavra, meu irmão? Aleluia! Se depender de mim, eu estou frito. Mas eu não dependo de mim, eu dependo da cruz. Aleluia! E quando eles começaram a louvar, Deus desceu no arraial do inimigo e desbaratou todos os seus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Vale da Bênção. Sabe esse vale que você está passando por ele? O Senhor te diz: esse vale não é de derrota, esse vale não é de vergonha, porque eu vou entrar nele, diz o Senhor. Esse vale é o vale da bênção. Esse vale é o vale da bênção. Mas como eu transformo um campo de batalha em um vale de bênção? Vou te mostrar como. Faz assim com as mãos, levanta seus olhos para o trono, dá um sorriso para Jesus, e por um minuto diga: aleluia, glória a Deus, eu te louvo, eu te adoro, tu és o meu Deus. Vamos lá, vamos exercitar a vitória, sem música, só com a fé. Eu vou falar algo aqui, continua adorando com as mãos levantadas, vai me acompanhando, continua. Olha como você está adorando e as suas emoções estão mudando. Olha como você está adorando e aquele sentimento negativo está saindo.
Porque a luz está brilhando. Você vai experimentar o que é a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a força do seu povo. Aleluia! Toca, Espírito Santo, toca, 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 Deus. Deus manda te dizer, olha para mim. Deus manda te dizer: tire a pedra, porque eu vou arrancar essa situação morta para fora. Você vê uma morte, eu vejo um sono. Eu não vejo morte. Por isso, quando eu vejo um sono, eu digo: sai para fora. E os mortos ressuscitam. Eu vejo nitidamente situações aqui hoje que morreram na sua esperança, sendo ressuscitadas hoje. Essa é uma semana de milagres nesse lugar. Te prepara, as portas vão se abrir para você essa semana. Tem uma unção de vitória nesse lugar. Não porque você ora ou não ora, não porque você contribui ou não contribui, não porque você faz ou deixa de fazer, não! Porque as suas misericórdias duram para sempre. Você não vai se apoiar no que você faz, nem do que você não faz. Você vai se apoiar no sangue de Jesus Cristo. Você vai aprender a se firmar na graça de Deus. Porque em Cristo, Deus te dá tudo que você precisa. Você recebe? Quem vai adorar mais o Senhor? Dá um sorriso para mim e fala assim, bem forte comigo: amanhã, faz assim com a mão, quando eu pular da cama, eu direi: glória a Deus! Uhul! Ah, mas eu não consigo, não conseguia. Ah, mas eu não sinto vontade. Não é sentir, é crer. Você não é emocional, você é espiritual. Amém? Então dá um abraço, irmão, e fala: uma semana de vitória para você, irmão. Quarta-feira nós temos a ceia do Senhor. Graça e paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.